Amigo, responde uma coisa aqui para mim. O auxílio emergencial, esse que é pago pelo governo federal em razão da pandemia da Covid-19, ele pode ser penhorado para saldar o débito do beneficiário do auxílio junto a uma instituição financeira? Sim ou não? Muito bem, fique comigo nesse vídeo. Vamos até o final. Vamos entender a resposta que o STJ dá a esse assunto e, claro, os seus fundamentos todos. O núcleo dos fundamentos, porque isso a banca vai querer saber de você no seu exame. E ele tem forte, elevado potencial esse assunto para estar presente e ser abordado na sua prova. Vamos lá. Meu amigo, antes de entrarmos ao mérito do assunto, vamos aqui esclarecer uma situação. O auxílio emergencial, aí instituído pelo governo federal pela Lei 13.982 de 2020, ele foi instituído para socorrer uma situação de emergência, para que pessoas que perderam sua renda, sua fonte de renda, em razão da pandemia da Covid-19, para que essas pessoas tivessem uma fonte que pudesse sustentar a alimentação, o seu sustento alimentar. Então, está incluído nesse grupo de pessoas o MEI, o microempreendedor individual, as pessoas da economia informal, então foram atingidas em cheio pela pandemia da Covid-19. Os desempregados eu nem vou esclarecer maiores detalhes, que ele já tinha mesmo perdido sua fonte de renda antes até da Covid-19. Então, para socorrer essas pessoas, foi instituída o auxílio emergencial, através aí da Lei 13.982 de 2020. Ele tem característica, ele tem finalidade alimentar. Então, vistos aí os esclarecimentos preliminares, eu renovo aqui a nossa pergunta nuclear. Afinal, o auxílio emergencial cedido aí pelo governo federal aos mais carentes, aos mais necessitados, em razão da pandemia da Covid-19, ele pode ser penhorado para a quitação de débito do seu beneficiário junto à instituição financeira? Sim ou não? Bem, vamos com calma, vamos com muita calma. O artigo 833 lá do Código de Processo Civil diz que são impenhoráveis, e aí lista uma série de situações que são impenhoráveis os recursos individuais das pessoas. Lá no inciso 4 ele fala, em resumo, que as verbas de natureza alimentar, que têm a finalidade de garantir o sustento alimentar, são impenhoráveis. Já dissemos aqui que o auxílio emergencial ele tem essa natureza de garantir o sustento das necessidades básicas dos seus beneficiários, portanto, de natureza alimentar. Em regra, então, fica muito claro que o auxílio emergencial é impenhorável. Mas, e afinal, essa impenhorabilidade, ela tem natureza absoluta? Ela se garante de forma absoluta contra toda e qualquer circunstância? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver isso agora. Meus amigos, e aqui a resposta é não. As verbas, ainda que de natureza alimentar, elas não são absolutamente impenhoráveis. Não. O próprio artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, lá no seu parágrafo 2º, ele diz lá duas situações em que essas verbas, ainda que de natureza alimentar, elas são penhoráveis, sim. A primeira delas é quando esse beneficiário da verba, e aqui no nosso caso o beneficiário então do auxílio emergencial, ele for devedor da chamada prestação alimentícia, da pensão alimentícia, essa verba recebida por ele pode ser penhorada para quitação do débito referente à pensão alimentícia. Sim. Também, numa segunda situação, que é penhorável, é quando esse benefício por ele recebido supere o valor dos 50 salários mínimos. Quando superar 50 salários mínimos, a parte excedente é penhorável sim. E neste caso, penhorável inclusive para a quitação de débito comum, de dívida comum, como essa aqui, ostentada nesta ação, no recurso que chegou ao STJ, que é para a quitação de uma dívida junto à instituição financeira, de um débito lá ocorrido junto a um banco qualquer. Essa é o que exceder dos 50 salários mínimos é sim penhorável. É claro que no nosso caso aqui é impenhorável porque, obviamente, o auxílio emergencial ele não chega nem perto dos 50 salários mínimos. Mas aquilo que superar esse valor de 50 salários mínimos, repito, ainda que tenha natureza alimentar,
ele pode sim ser penhorado para quitação de débito, inclusive os de natureza comum, como esse, junto à instituição financeira. Amigos, mantenham o foco, mantenham-se estudando, revejam os nossos vídeos para consolidar o seu conhecimento e siga para a sua prova tranquilo. Você vai acertar essa questão no seu exame. Boa sorte a todos, bons estudos e fiquem com Deus.